Olá, eu sou o pastor Pablo Gomes. Você vai assistir agora uma das nossas mensagens. E o meu desejo é que Deus fale ao seu coração. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem nos seus grupos de mensagens. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Eu quero trazer uma palavra que fala sobre família. Uma palavra para o seu coração, está no livro, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5. Vamos ler? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Então, se você está aí na sua casa agora assistindo essa transmissão, reúne aí com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge. Efésios 5, 22 diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Esse texto é muito interessante, porque ele traz para nós um modelo bíblico de família. Muitas pessoas, aliás, eu acho que todas as pessoas, quando elas buscam constituir uma família, elas se casam para serem felizes. Elas se casam para passar a vida juntas. Elas se casam para construir um lar sólido, um lar fundamentado. Ninguém se casa pensando assim, eu vou casar, mas eu sei que não vai dar certo. Eu vou casar, mas ano que vem eu já estou preparando para separar. Não, na verdade, as pessoas se casam porque se amam. As pessoas se casam porque acreditam que o seu cônjuge, o seu noivo, a sua noiva, é a pessoa ideal para se passar o resto de sua vida. Às vezes muitas pessoas casam apaixonados, muitas pessoas que casam amando, a maioria, mas a verdade é que ninguém se casa pensando no pior, né? E aí a palavra de Deus fala que é assim mesmo, o homem deixa o pai, deixa a mãe e se une à sua esposa. Mas o interessante é que esse texto ele começa falando de uma palavra que na nossa geração caiu muito em desuso. E as pessoas olham essa palavra com repulsa, olham essa palavra com desprezo, não, acham que é algo ultrapassado. E diz que as mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos. Mas o que é interessante nesse texto é que o apóstolo Paulo ele não fala apenas para que você se sujeite, mulher, mas ele te dá um parâmetro de sujeição. Ele diz para você assim, olha, se sujeite a seu marido como, esse como é da mesma forma,
assim como, do mesmo jeito, semelhantemente. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos da mesma forma que a igreja se sujeita a Cristo. E aí começa o primeiro problema, porque muitas pessoas têm o entendimento de igreja como uma instituição, como um CNPJ, como um prédio físico. E, na verdade, o apóstolo Paulo está falando da igreja de Cristo. A igreja verdadeira de Cristo, ela se submete ao Senhor Jesus. Ela tem Jesus como seu Senhor, assim como a mulher deve ter o marido como seu Senhor, como um representante de Cristo dentro da sua casa. Então é muito difícil, porque as pessoas olham para a igreja física, olham para a instituição e elas não veem tanta sujeição assim a Cristo. Hoje em dia é muito difícil. Muitas igrejas verdadeiramente não têm Jesus como Senhor. Não se submete facilmente ao desejo e à vontade do Senhor. Então, isso começa a dificultar para a mulher, porque ela começa a perder esse parâmetro. Olha, eu tenho que me sujeitar a Cristo, eu tenho que me sujeitar ao meu marido, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Já complicou, né? Mas o apóstolo Paulo está falando da igreja verdadeira. A igreja que nós não vemos, uma igreja invisível, que é formada por homens e mulheres que tem dentro de si o selo da promessa, ou seja, o Espírito Santo de Deus. E aí ele continua dizendo o seguinte, porque o marido é a cabeça da mulher. Não fala o cabeça, fala a cabeça. O marido é a cabeça da mulher. Lembra que eles são um só corpo agora? O homem saiu, largou seu pai, largou sua mãe, se uniu à sua esposa e agora ele é uma só carne com ela. Certo? Então, nesse único corpo que ele formou com ela, nessa única carne que ele formou com ela, ele é a cabeça. E diz o seguinte, como Cristo é a cabeça da igreja. Então, o marido é a cabeça da mulher da mesma forma. Semelhantemente, Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Percebe que o apóstolo Paulo ele vai falando como nós devemos viver em família e ele vai dando o exemplo de Cristo e da sua igreja. O homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E aí ele continua, de sorte que, assim como o texto todo é regado de parâmetros para que você possa compreender, sem nenhuma dificuldade, o que Cristo estabelece, o que a palavra de Deus estabelece como família. Talvez você tenha se casado e hoje você está decepcionado com seu marido, com a sua esposa. Talvez você já, depois de algum tempo juntos, sabe, talvez você tenha até se arrependido de ter se casado com essa pessoa, sabe, você já não é mais feliz dentro do seu lar. Preste atenção em algo que eu vou te dizer. Você pode decidir viver a sua vida da maneira que você quiser, mas a Bíblia, ela nos mostra qual é a melhor forma. Qual é a melhor maneira? A Bíblia, ela nos dá um parâmetro. Se a gente quiser uma família que dá certo, se a gente quiser um casamento que dá certo, a gente tem que olhar para a palavra de Deus. O nosso parâmetro de vida é a palavra de Deus. E ele diz aqui, olha, vós maridos, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. E aí continua, e vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Olha o como de novo. Como? Como é que eu devo amar a minha esposa? Como você, marido, deve amar a sua esposa? Você deve amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. E sabe como Cristo amou a igreja? O texto vai dizer, ele entregou a sua própria vida para salvá-la. Entregou a sua própria vida em favor da igreja. Jesus entregou a sua vida em favor da igreja, em favor daqueles que ele havia de salvar, daqueles que ele constituiu como igreja. Assim nós, maridos, devemos amar as nossas esposas a ponto de dar a vida por elas. Então percebe que se ambos estão pautados na palavra, se eu amo a minha esposa a ponto de dar a minha vida por ela, ela não vai ter nenhum receio de se sujeitar a mim.
A mulher não vai ter nenhum receio de se submeter ao homem, porque ela sabe e tem a segurança de que ela está se submetendo a alguém que a ama, não alguém que é autoritário, não alguém que é arbitrário, não alguém que abusa do seu poder e da sua autoridade. Ao contrário, ela está se submetendo a alguém que a ama. Assim como, mulheres, sujeitai-vos, assim como, homens, amai, assim como. Então, a Bíblia nos dá o segredo. Ela nos dá, o modelo perfeito. E aí ela vai dizer, olha, por que que Cristo se entregou pela igreja? Para santificar, percebe? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Assim o homem, o marido, deve trazer a palavra de Deus para dentro da sua casa. Para quê? Para santificar a mulher, para santificar o seu lar, para purificar, lavar a sua casa com a água que é a palavra, com o espírito que é a palavra. É isso que nós, sacerdotes do nosso lar, devemos fazer. Trazer a palavra para dentro da sua casa. Homem, se posicione como sacerdote do seu lar. Traga a palavra para sua esposa, traga a palavra para os seus filhos, suas filhas. Porque se você traz a palavra de Deus para dentro do lar, tudo vai bem. E aí ele continua, olha, para apresentar a si mesmo, Cristo, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É interessante, o verso 28 vai dizer, assim devem, preste atenção, isso não é um conselho, isso não é uma dica, isso não é um método ou uma teoria, isso é um dever, é seu dever, marido. Dever, a Bíblia fala que nós devemos. Assim devem os maridos amar as suas próprias esposas. E aí eu quero dizer para você, você deve amar a sua esposa. Amém, homens? Amar a sua esposa. E só a sua esposa. Nós, homens, devemos o amor às nossas esposas. Amém? E ele diz que é as suas próprias esposas, suas próprias mulheres, como a seus corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Né? E aí, no verso 31, olha que interessante. Está sempre fazendo uma analogia do homem e da mulher, e da igreja e de Cristo, né? E no verso 31, olha o que Paulo vai dizer. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Eu achei muito interessante esse texto, porque ele diz numa carne, ele não diz uma carne. Ele diz numa carne. E aí eu fui nos outros textos bíblicos que fala coisas, usa essa expressão, né? Fala coisas semelhantes para ver como estava escrito. E nas vezes que isso aparece escrito na palavra de Deus, vem escrito assim, ó, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma carne. Mas aqui em Efésios fala numa carne. E eu perguntei ao Senhor, falei, Senhor, por que todos os lugares dizem uma? Até em 1 Coríntios, quando diz que se o homem se unir a uma meretriz, ele se faz uma só carne com ela. Isso é muito profundo, amado, isso é muito espiritual. E aí, nesse texto, não fala se farão uma carne, mas ele fala assim, ó, serão dois numa carne. O que Paulo quis dizer com isso? E aí no verso 32 ele traz o segredo. Ele fala, grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quando ele fala numa só carne, ele está se referindo ao corpo de Cristo. Então,
Você pode, de repente, não ser cristão e estar ouvindo essa mensagem. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida para Jesus, talvez você viva uma vida fora dos caminhos do Senhor, é um direito seu. E talvez você tenha se casado, você largou pai e mãe, você se uniu à sua esposa e você é com ela agora uma só carne. Mas Paulo ele nos dá um caminho ainda mais excelente, porque aqui ele nos ensina que se além da gente ser uma só carne, a gente estiver numa só carne, aí ninguém segura a gente. Aí tudo dá certo, porque agora o marido e mulher se unem, formam uma só carne, mas eles, além de serem uma só carne, eles também são o corpo de Cristo. Há Cristo no meio, tem Cristo junto. Agora eles são invencíveis e inseparáveis, porque agora eles fazem parte de um corpo maior, que é o corpo de Cristo. São uma só carne, numa só carne. Olha que coisa linda, a palavra de Deus é tremenda. E aí, ele diz assim, olha, assim também vós, cada um em particular ame a sua própria esposa, sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Mulher, quando a Bíblia fala assim, reverencie o marido, não está querendo dizer que você tem que, meu senhor, não, não é isso. Está querendo dizer que você precisa honrar o seu marido. Assim como o marido amando a sua esposa deve honrar a sua esposa. Sabe, mulheres, homens, guardem a vida dos seus cônjuges. Sabe, não exponha, mulher, não exponha seu marido. Não fique falando mal do seu marido, envergonhando o seu marido. Sabe, marido, honre a sua esposa. Não exponha a sua esposa. A Bíblia fala para nós reverenciarmos. Mulher, reverencie o seu marido. Sabe, assim como a igreja reverencia Cristo. Eu não estou falando de adoração. Eu não estou falando, sabe, eu estou falando de reverência. Mulher, tenha reverência com o seu marido. Homem, guarde a vida da sua esposa. Guarde a vida da sua esposa. Se vocês estão passando por problemas, procurem um pastor, procurem o seu pastor. Procure o seu pastor, converse, abra o seu coração, ali vocês vão encontrar apoio, ali vocês vão encontrar conselhos, ali vocês vão encontrar ajuda, mas não saia falando tudo para todo mundo, expondo a sua vida, não é assim. Reverencie seu marido, reverencie a sua esposa. E aí o 6 ele entra falando para os pais e para os filhos. E o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, olha, vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Preste atenção. Pastor, como assim eu devo obedecer o meu pai, obedecer a minha mãe em tudo que eles disserem? Não, a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer no Senhor. Amém? Então, assim, você honra sempre. Honrar é sempre. Obedecer no Senhor. Seu pai, sua mãe não pode te fazer pecar. Pais, mães, não ensinem errado os seus filhos. Sabe, filhos, seu pai falar assim para você, olha, vai lá e diz que eu não tô, você fala, pai, eu não posso entristecer a Deus. Eu não posso entristecer o Senhor, eu não posso mentir. Então, fala aqui para os filhos obedecerem aos pais no Senhor, mas honra em qualquer momento, em qualquer circunstância. Você deve honrar seu pai e sua mãe. E aí, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. E aí ele continua dizendo, olha, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Preste atenção. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas cria-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Esse mais aqui é o mais sem i. M-A-S. Significa o seguinte, porém, entretanto, todavia, doutrina e admoestação. Não provoqueis a ira dos vossos filhos, porém, não deixe de doutrinar
e admoestar. Você sabe o que é admoestar? Admoestar é exortar com firmeza, sabe? É brigar mesmo, é falar, olha, tá errado, não é assim que se faz, você não deve fazer isso, olha, a palavra do Senhor diz isso, você precisa doutrinar os seus filhos. Doutrinar é um termo até militar, você sabia disso? Significa adestramento. Um militar, ele é altamente adestrado, para cada situação ele já tem inculcado na sua mente como ele deve proceder, o que ele deve fazer. Assim os filhos precisam ser doutrinados no Senhor. Doutrinados. O teu filho, pai, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer, o teu filho, ele não tem que temer a você mais do que ao Senhor, ele tem que temer mais ao Senhor. Então, doutrine o teu filho no Senhor, porque quando ele te desobedecer, ou quando ele fizer algo errado, além do pai, ele vai saber que ele está errando contra Deus. Isso vai trazer temor ao seu coração. Vai trazer temor à sua vida. Então, doutrina e admoestação. Ah, mas se eu falar assim com meu filho, eu vou provocar a ira dele. Presta atenção. Se for para doutrinar e admoestar, faça. Olha o que diz aqui, vou repetir. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, vírgula, mas cria-os na doutrina e na admoestação. Quem cria na doutrina e admoesta não gera ira. É claro, ninguém gosta de ser admoestado, mas ira não. Quando você doutrina na palavra e admoesta na palavra, isso não gera ira. Não gera ira. Então, Efésios capítulo 5 e o início do capítulo 6, nós temos um modelo de família perfeita. Pastor, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. É complicado. Eu sei que é complicado. Especialmente porque cada um tem que fazer o seu papel. Especialmente porque para minha família, ela andar no padrão bíblico, não basta que eu ame minha esposa. Ela também tem que estar no Senhor. Ela também tem que se submeter. Ela também, a minha filha, ela tem que obedecer no Senhor. Ela tem que honrar. Eu tenho que cuidar da minha casa. Mas quando nós individualmente buscamos ao Senhor, especialmente o sacerdote do lar, você traz a palavra de Deus para a tua casa, meu amado, entenda o que eu vou te dizer. A presença de Deus entra, porque a legalidade quem dá é você. A autoridade no mundo espiritual, homem, é você. Então traga a presença de Deus para dentro da tua casa. Muitas mulheres têm maridos não crentes. Ei, mulher, seja sábia. O teu papel é ser sábia, é se submeter. E aí teu marido vai querer conhecer esse Jesus a quem você serve. Não adianta você querer que ele se converta se você não está sendo sábia dentro do seu lar. Não adianta você querer que seu marido venha para Jesus se Jesus não mudou nada na sua vida ainda. Ele precisa ver em você esse Cristo. Seus filhos, da mesma forma. Não adianta você querer ensinar os seus filhos o que é certo, se quando nós saímos da igreja, nós não fazemos, nós não somos aquilo que dentro da igreja nós somos. Muitos pais são excelentes dentro das igrejas e seus filhos estão observando, mas quando saem da igreja têm uma vida totalmente diferente. E aí os seus filhos crescem pensando o quê? Todo mundo na igreja é como meu pai e minha mãe. Na igreja é uma coisa, do lado de fora é outra. E quando vira adolescente, jovem, quer sair da igreja porque diz, lá só tem gente hipócrita. Mas na verdade, ele está tendo como referência os seus próprios pais. Os seus pais eram assim e eles acham que todos são assim. Então, pai, cuidado com o testemunho que você dá para os seus filhos. Mãe, cuidado com o testemunho que você dá para os seus filhos. A Bíblia nos diz para nós ensinarmos a criança no caminho. Não basta a gente ensinar nossos filhos qual é o caminho, mas é no caminho, é estando junto, é fazendo. Além de falar, viver uma vida com Deus, de modo que seus filhos olhem e falem assim, não, meu pai é um homem de Deus. Que sua filha olhe para você, mulher, e fale assim, minha mãe é uma mulher de Deus. Esse é o parâmetro de Deus para nós. Então, resumindo, para concluir essa palavra, a mulher deve se sujeitar como? O marido deve amar como? O filho tem que obedecer no Senhor e honrar em tudo, né? E os pais não provocar a ira, mas também não deixar de doutrinar e admoestar. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite.
Eu sei que muitas famílias têm lutado para se manter unidas, especialmente nesse período que nós estamos vivendo. O índice de divórcios tem aumentado muito. Conflitos. Antes, o marido, ele saía para trabalhar e ele muitas vezes fugia dos seus conflitos domésticos e usava como refúgio o seu local de trabalho. Deixava de resolver os problemas conjugais, os problemas familiares e ia para o trabalho. E ele saía de manhã, todo mundo dormindo, voltava todo mundo dormindo. Se tivesse que fazer hora extra, fazia. Ele tinha mais alegria em estar no seu trabalho do que estar dentro da sua própria casa, porque fugia dos problemas. Algumas mulheres também usavam do mesmo artifício, não tanto, mas algumas. Agora estamos todos dentro de casa. E agora não tem mais como fugir dos problemas. E se essas coisas continuarem sendo jogadas para debaixo do tapete, então uma hora não vai mais dar mais certo. Uma hora a família se dissolve. Uma hora os pais se separam, os filhos saem de casa. Ei, preste atenção em algo que eu vou te dizer. Eu quero desafiar a sua vida a zerar a conta nessa noite. Zerar o placar. Talvez você esteja aí ouvindo essa mensagem ao lado da sua esposa, mas talvez vocês estejam brigados. E o Senhor me trouxe aqui para falar para você, através desse vídeo, através dessa transmissão, que Ele quer restaurar a sua casa, Ele quer restaurar a sua família. Sabe, isso tudo que nós lemos aqui não é uma utopia. Isso é perfeitamente possível para a minha e para a tua vida. E nós temos experimentado isso que de fato funciona, de fato é verdade. Quando cada um se submete à vontade de Cristo, assim como a igreja se submete à vontade de Cristo, olha, o Senhor faz maravilhas dentro da nossa casa. O Senhor renova o casamento. O Senhor renova a relação dos pais com os filhos, converte verdadeiramente o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então eu quero desafiar você, a cada um. Sabe, vocês agora não vão fazer essa oração, sabe, orando como família, mas vocês vão orar como indivíduos. O marido vai fazer uma oração agora e vai dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser esse marido que está na tua palavra. Eu quero amar a minha esposa da mesma forma que tu amou a igreja. A mulher vai fazer a sua oração individual e vai dizer, Senhor, me ensina a me submeter ao meu marido. Me dá fé, me dá segurança, para que em tudo eu possa ser sujeito ao meu marido. Sabe, para que em tudo eu possa obedecer a tua palavra. Filhos, para que possam ser obedientes, façam a mesma oração. Pais, para que possam entender, eu não posso deixar de admoestar meu filho, eu não posso deixar de ensinar meu filho no caminho. Eu tenho uma responsabilidade sobre o meu filho. Então eu quero convidar você agora a curvar a sua cabeça, a colocar a mão no seu coração. E eu vou orar junto com você. E eu vou fazer essa oração, e se você concordar, você vai dizer amém aí de onde você está. Curva a tua cabeça. Senhor, no nome de Jesus nós te oramos, Deus. Porque nós cremos, Senhor, que a tua palavra é a verdade. Deus, no nome de Jesus, quantas famílias, Senhor, estão, Senhor, passando por tantos conflitos nesse momento. Quantas famílias, Senhor, pensando em divórcio, em separação. Quantos filhos, Senhor, sem falar com seus pais. Ah, Deus, eu não sei, Senhor, quantas pessoas estão ouvindo ou vendo esse vídeo nesse momento. Mas que essa palavra, Senhor, que é tua, Senhor, cumpra aquilo para qual ela foi enviada. Que haja quebrantamento, Senhor, no coração do marido. Que haja, Senhor, quebrantamento no coração da esposa. Que haja quebrantamento, Senhor, no coração dos pais e dos filhos, Senhor. Para que tu possas, Senhor, verdadeiramente restaurar cada coração e a cada família nessa noite, nesse dia. Ah, Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que tu possa alcançar cada vida, cada coração. E eu quero, Senhor, como ministro do teu evangelho, profetizar sobre cada lar a paz de Cristo. Que haja paz no lar. Que cessem as contendas, que cessem as brigas, as dissensões. Senhor, que haja conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, do marido à sua esposa, da esposa ao seu marido, que verdadeiramente, Senhor, eles possam experimentar, Senhor, a união que há entre a tua igreja e ti, Senhor. Que entre marido e mulher haja o mesmo relacionamento que há entre Cristo e a sua igreja, para a glória do nome de Jesus. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado, Senhor.
Que essa mensagem, Senhor, seja poderosa para desfazer os planos do inimigo, Senhor. Que essa mensagem, Senhor, cumpra, Senhor, aquilo para o qual ela foi enviada, Senhor. E que muitas pessoas venham testemunhar, olha, eu estava para me separar, eu estava para me divorciar, mas Jesus falou comigo através dessa palavra e eu vou viver a palavra dentro da minha casa e a minha família vai ser restaurada no nome de Jesus. Senhor, nós te oramos dessa maneira, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém aí? Glória a Deus. Que bom.